Abram suas Bíblias no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20. Nós faremos a leitura no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, a partir do verso 18. Segundo Crônicas 20, 18, diz o seguinte: Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coraitas, se levantaram para louvar o Senhor Deus de Israel em voz bem alta. Na manhã seguinte levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: Escutem, povo de Judá, moradores de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus, nós somos muito gratos ao Senhor pelo privilégio que a gente tem de poder estar aqui reunido como seu povo, para poder te adorar, render glórias ao Senhor e te bendizer. Te pedimos que o Senhor fale conosco, nos dê sua palavra, mais uma vez, ajude-nos a entendê-la, para que seu nome seja glorificado. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos há algum tempo lidando com a vida de um rei chamado Josafá, um rei que tem a sua trajetória de vida paralela a um outro famoso rei em Israel chamado Acabe. A grande diferença entre os dois, reinando simultaneamente, um no norte e o outro no sul, é que Acabe foi um homem muitas vezes confrontado pela palavra do Senhor, no ministério do profeta Elias, um grande profeta, na verdade o paradigma de profeta no Antigo Testamento. Todas as vezes no Novo Testamento que se pensa em um profeta, se pensa no profeta Elias. Várias vezes usado para confrontar Acabe, e Acabe diversas vezes respondia a palavra de Deus com indiferença, com ódio. Respondia a palavra de Deus com desdém. E Josafá, por um breve momento da sua vida, chegou a aliar-se com Acabe. Ele começa o seu ministério trabalhando pela renovação do povo de Deus, trabalhando pela restauração do culto em Judá, em Jerusalém, que tinha sido também influenciado pela idolatria que Acabe e Jezabel tinham trazido para Jerusalém também. Só que a palavra de Deus também o confronta algumas vezes. E todas as vezes que a palavra de Deus o confrontou, ele respondeu com fidelidade. Há uma tensão todas as vezes que ele saía em guerra com aliança com Acabe, ele voltava em segurança para casa, vinha um profeta, o confrontava, e aí a gente ficava pensando: ele vai obedecer ou não? Ele vai responder como Acabe ou não? E sempre Josafá respondia obedientemente. E à medida em que ele ia obedecendo, Deus ele ia abençoando, até que chega no final de sua vida, ele é confrontado de novo com um grande número de inimigos. Um conjunto de inimigos rodearam Judá num caminho que era improvável. Eles iriam pegar Josafá e o seu reino de surpresa. Ele é avisado. Então, ao invés dele fazer uma aliança com outros reis, procurar força em outros lugares, o que ele faz? Busca o Senhor, reúne o povo de Deus numa grande assembleia. O nome ali, o termo para congregação é que eles estão reunidos em culto, como eu e você aqui hoje. E aí então ele começa um culto que leva assim quase que o capítulo 20 inteiro, e nós estamos aqui quase que em cada parte do culto em que eles o adoram, eles o buscam, eles oram ao Senhor. Depois o próprio Senhor responde por meio de um profeta, a sua palavra vem ali, Deus usa um levita para falar com o povo, e então a gente chega onde a gente está.
Uma vez mais, a tensão é essa: Deus está aqui, sua palavra está no nosso meio, Ele está falando. Como que Josafá vai responder? Como que ele, depois de buscá-lo, depois de ser fiel, mesmo sendo fiel, sendo atacado, a fidelidade nunca eximiu ninguém de ter que enfrentar inimigos do povo de Deus. Deus fala com ele mais uma vez, diz que aquela batalha é dele, que ele não vai precisar lutar, que aqueles inimigos são inimigos dele. Como é que Josafá responde a palavra de Deus? Esse é o tema desse texto. A resposta da cidade de Deus em adoração. Eles ainda estão no culto. É um culto como o nosso, responsivo. Deus fala, a gente responde com orações, com ações de graça, com ofertas, com louvores. Já prestaram atenção nisso? Não é assim, para intercalar, para não ficar chato, para não ficar só uma pessoa falando, e aí uma vem e responde, e a outra fala. Não, é porque é um culto responsivo, a gente responde a palavra de Deus. Não parte de nós, vocês não respondem o liturgo, a gente está respondendo o tempo todo a palavra do Senhor. E a pergunta aqui é: o que acontece? Depois de buscar corretamente a Deus, buscar o Deus correto, da forma correta como ele buscou, junto ao povo de Deus, o que acontece? O que o texto nos ensina como que é a resposta do ser humano diante da palavra de Deus? O que é uma resposta adequada, minha e sua, todas as vezes que nós estamos, como agora, diante da palavra do Senhor? O texto é muito mais litúrgico do que militar. Nós estamos diante de uma eminente batalha. Em outros casos, outros reis reuniam grandes exércitos, mas aqui o culto termina, e no dia seguinte eles vão para o campo de batalha, mas parece que o culto não termina, eles permanecem nessa adoração, nesse ambiente de culto, mesmo no campo de batalha. E muito em especial, a música levítica ocupa um lugar importante aqui. O autor faz questão de o tempo todo mostrar como que essas batalhas e os julgamentos de Deus são acompanhados por música. Isso é uma marca na Escritura. Às vezes a gente não está tão acostumado, mas pensa no Apocalipse, quantas trombetas tocam. Não é só uma trombeta e assim, um sinal, uma sirene. Nós estamos falando de sempre o juízo, as batalhas do Senhor, acompanhadas também de música. E como é que a cidade de Deus responde em adoração? Como é que Josafá, Judá e todos os habitantes da cidade de Deus respondem? A gente pode organizar esse texto aqui dizendo que de 4 maneiras eles respondem: com humildade, eles respondem com entusiasmo, com obediência e com confiança. Esse texto nos mostra uma resposta adequada e ela envolve humildade, entusiasmo, obediência e confiança. Não tem como permanecer diante da palavra de Deus de maneira neutra, de maneira indiferente. Vai ser uma resposta positiva ou negativa. E uma resposta positiva, ela é complexa. Ela envolve muitas coisas. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês essa noite. Agora, antes de explorar cada um desses pontos, a humildade, o entusiasmo, a confiança e a obediência, eu sempre gosto de fazer uma ressalva aqui, de que a gente tem que tomar muito cuidado, não só agora, você também na sua casa, quando você estiver lendo a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, mas não só, de não fazer um tipo de leitura que a gente chama de leitura moralista, que é ler uma história dessa, uma narrativa, e tirar uma moral da história. Já cortaram meu microfone ou porque tiraram aqui? Ficou melhor para mim, não sei se para vocês está bom, mas para aqui, pode cortar. Ah, tá bom. Não é boicote não, né? Olha lá, Isaac. Tem uma história na Bíblia que um Isaac quase foi sacrificado. Você abre o olho. Tem que tomar cuidado quando a gente estiver lendo a Bíblia, a gente não fazer uma leitura moralista. Uma leitura em que a gente lê uma narrativa dessa e pensa assim: como é que Josafá se comportou? Eu vou me comportar igual para Deus me tratar igual a Josafá. Como é que Davi se comportou? Vamos comportar igual para Deus me abençoar igual Davi foi abençoado. Ou então, quando é um erro, como é que Acabe se comportou? Eu vou fazer de tudo para não me comportar assim, para Deus não me tratar como ele tratou Acabe. Isso é uma leitura moralista. A Bíblia não é um livro de moral da história. A Bíblia não é um livro que a gente tira lições assim, Jesus, o maior psicólogo, o maior administrador, o maior pai, a maior mãe. Não é isso, a Bíblia não é sobre isso. A Bíblia tem um protagonista que é o próprio Deus. Deus está agindo aqui, Deus está falando, Deus está em guerra e a gente está respondendo à ação de Deus. Nós estamos acompanhando a ação de Deus, nós somos obedientes a ela,
ou nós somos desobedientes a ela. Mas a pergunta que a gente sempre deve fazer é o que Deus está fazendo aqui, mas acima de tudo, não só com Josafá, como que Josafá é uma sombra daquele grande outro rei de Judá, da tribo de Davi, chamado Cristo Jesus, que nele a gente consegue ver humildade, entusiasmo, obediência e confiança em níveis nunca vistos antes. É em Cristo Jesus, muito mais do que em Josafá, nós conseguimos enxergar a verdadeira, completa e paradigmática resposta à sua palavra, até porque ele era a palavra de Deus. A gente vê na obra de Cristo Jesus tudo isso que está sendo gerado aqui de expectativa, de um ungido, de um rei, até porque o cronista escreveu esse livro aqui muito tempo depois que esses fatos já tinham acontecido. O povo que estava lendo essa história já sabia como é que essa história terminava, e ela não terminou bem. Não com Josafá terminou bem, mas eles sabem que outros reis vieram, outros filhos de Davi desobedientes vieram, Judá foi para o cativeiro, foi dizimada, ficaram 70 anos ali na Babilônia e estavam voltando para Jerusalém. É para esse público, é para os habitantes do pós-exílio, depois do exílio, que o cronista escreve. E ele está chamando tanta atenção de Josafá, ele gasta tantos versículos de Josafá, porque ele quer que eles tenham uma atitude positiva, que eles se inspirem, que eles aprendam com Josafá. Mas eu e você já vimos o final dessa história. A gente sabe que muito mais do que inspiração e orientação com base em Josafá, em Cristo Jesus nós vemos aquilo que Deus espera de uma resposta correta. E nós só podemos responder também com humildade, obediência, confiança e entusiasmo, porque Cristo Jesus respondeu primeiro. Portanto, a gente tem que ter isso em mente. O evangelho no livro das crônicas, a boa notícia no livro das crônicas está de que eu e você estamos debaixo de um reinado de um rei mais piedoso, mais humilde, mais fiel, mais confiante do que Josafá, que é Cristo Jesus. Então vamos voltar os nossos olhos para o texto e vamos ver como é que a cidade de Deus responde a Deus em oração. Em primeiro lugar, com humildade. Veja o versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. O relato aqui, lembre-se, o narrador está contando uma assembleia, um culto. Como é que o culto terminou? Basicamente é isso. O culto começou com orações, com cânticos, depois teve a palavra de Deus. Vocês acham que essa sequência que a gente escolhe aqui, a gente tirou da nossa cabeça? Não, Deus sempre foi adorado da mesma maneira, no Antigo e no Novo Testamento. As assembleias, o povo reunido, homens, mulheres, crianças, todos juntos, ouviram a palavra de Deus e agora eles respondem a palavra de Deus. E o culto termina com um relato de Josafá prostrando o seu rosto em terra, em resposta à bondade e à palavra de salvação que eles ouviram. Eles ouviram a palavra de salvação, eles ouviram um oráculo de salvação. E na teologia do livro das crônicas, existem temas que são recorrentes, aparecem muitas vezes, e o da humildade é um deles. Todo bom comentário de crônicas, você vai achar lá na introdução os temas, e tem lá humildade, porque aparece muitas vezes. Tem algumas palavras, inclusive, que aparecem diversas vezes: humilhar, abater, quando Deus abate o arrogante, quando Deus humilha, ou quando a pessoa se prostra. Várias vezes mostrando como em vários momentos Judá se humilhou depois de ter ouvido a voz de Deus, e Israel não se humilhou depois de ter ouvido a voz de Deus. A humildade era uma forma de responder adequadamente à palavra de Deus, não ter orgulho diante da palavra de Deus, não ter jactância diante da palavra de Deus, não achar assim que Deus fez mais do que a obrigação dele. Deus prometeu que vai salvar, Deus prometeu que vai entrar nessa guerra, ainda bem, né? Porque o povo é dele, eu sou rei aqui, mas nem escolhi para ser rei. Não era essa a postura. Não minimiza a ação de Deus, reconhece o quão abençoados eles são de ter um Deus tão grande que os ouve, recebe a adoração deles e responde positivamente. E não era só Josafá que tinha essa consciência. Diz o texto que Josafá prostrou seu rosto em terra, todos os habitantes de Judá e todos os moradores de Jerusalém. Ele estava cumprindo aquilo que ele começou a fazer lá no capítulo 17, que era voltar o povo ao Senhor. E voltar o povo de Deus ao Senhor, avivamento, renovação do povo, não são experiências estáticas, mediúnicas,
sinais, maravilhas, é o povo prostrado, respondendo a palavra de Deus com humildade. O que o autor do livro das Crônicas está nos ensinando é que a atitude correta diante da palavra de Deus, que ele espera de nós, é humildade em adoração. Os habitantes, depois do exílio, que estavam voltando para Jerusalém, eles não poderiam ser tentados a ter um relacionamento frio, arrogante, indiferente ou até mesmo odioso. É essa palavra que usa quando Acabe ouvia Elias. Ele odiava Elias, ele odiava a palavra de Deus. Os moradores que estavam voltando da Babilônia para Jerusalém, eles não podiam cair nessa tentação. Eles deveriam receber como um mendigo recebe a palavra de Deus, a palavra de salvação. Estudando essa semana um livro do William Edgard, que ele escreveu sobre Francis Schaeffer, para dar a aula hoje sobre oração, ele mostra como que o Schaeffer tinha um pressuposto na vida de oração dele, que se resumia em ajoelhar e ter fé. Para o Schaeffer, precisava ter muita confiança na oração, e ele falava, isso se manifesta de duas maneiras, ajoelhando e tendo fé. E aí o Schaeffer vai falar que ajoelhar é humilhar-se diante de Deus. Ajoelhar pode até ser uma expressão externa, que muitas pessoas às vezes fazem de maneira repetida. Algumas igrejas, inclusive, têm o costume das pessoas chegarem na igreja e antes deles se sentarem, eles se ajoelham, oram e depois eles se assentam. E ele vai falar assim, olha, pode até ser possível simular isso, mas se a gente quer responder Deus verdadeiramente, é necessário que a gente se curve diante dele, é necessário que a gente confie diante dele. E tudo isso era visto, essa humildade aqui exaltada no texto, é vista de maneira máxima em Cristo Jesus. O Dane Urteland escreveu um livro que eu recomendo muito você ler, chamado Manso e Humilde, que é sobre Cristo, e ele diz que a única vez que Cristo fala algo sobre a sua personalidade, a única declaração que Cristo tem sobre si mesmo, em termos de psicologia, é que eu sou manso e humilde. Aprendam de mim que sou manso e humilde. Cristo Jesus, Senhor de toda a terra, Deus encarnado em nosso meio, era humilde. O rei do trono que se assentou, a promessa da linhagem de Davi, nele a gente via essa resposta. E a pergunta aí, quanto a nós, como é que a gente recebe a palavra de Deus? Como que eu e você, semana após semana, aqui no culto, acolhemos a palavra de Deus com humildade, com singeleza de coração? Nos humilhamos diante da poderosa mão de Deus ou somos indiferentes? Entramos e saímos da igreja e ouvimos a palavra de Deus assim de maneira... Não fez mais do que a obrigação do pastor, não fez mais do que o que se espera de uma igreja. Tem que ter uma pregação e não demore muito. Pelo amor de Deus, que dói minhas costas. Como é que a gente acolhe a palavra de Deus? Como é que a gente ouve? De maneira arrogante? Quando ela toca nas nossas vidas, a gente fala, não, isso aí é a interpretação dele. Eu já li outra interpretação. De uma maneira chateada, não gosta, quando ela nos contraria, ficamos duvidando de tudo, ficamos pensando, será que Deus falou isso mesmo? Será que isso está escrito? Será que isso aconteceu? Será que isso está na Bíblia? Será que isso não é coisa da cabeça do Pedro? Com ouvidos críticos. A gente sai domingo após domingo, acolhendo a palavra de Deus com humildade, como quem recebe das mãos do próprio Deus um oráculo de salvação. Hoje a gente é ouvinte profissional do sermão. Sabe quanto tempo que ele gastou em cada ponto? Já saquei como é que o Pedro, ele introduz, contextualiza, faz uma consideração de Jesus ali, ponto 1, ponto 2, ponto 3 e aplica. Acabou. Vocês estão rindo. Estou vendo, eu enxergo daqui. No Novo Testamento, humildade, humilhação sempre foi sinônimo de ser salvo. Você pega Tiago capítulo 4, 1 Pedro capítulo 5, todas as vezes que eles querem falar de salvação, é humilhar-se diante do Senhor. E não é uma coisa que a gente faz só uma vez, não. Eu me humilhei uma vez, chorei, entreguei minha vida para Jesus, agora daqui para frente eu sou arrogante. Não. É algo constante. O reino de Deus, o Senhor Jesus advertiu várias vezes que aqueles que tentarem se exaltar serão humilhados, mas aqueles que se humilharem diante do Senhor, não é para as outras pessoas não, é diante do Senhor, não é vitimismo, não é autocomiseração, é humilhar-se diante do Senhor e da sua palavra, esses serão exaltados. Essa é a primeira lição do texto. Agora, além de humildade,
texto também fala como eles estavam com entusiasmo na sua resposta. Veja, versículo 19. Os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coraitas, se levantaram para louvar o Senhor Deus de Israel em voz bem alta. Assim como a maioria dos oráculos de salvação do Antigo Testamento, todas as vezes que um profeta levantava, proferia um oráculo, e também os oráculos de salvação, sempre tinha louvor por parte de quem recebia. Isso é também costume, repetido. As pessoas cantarem, louvarem, expressarem adoração ao Senhor. Agora o autor faz questão de dizer que os levitas se levantaram, provavelmente estavam prostrados, junto com todo o povo de Israel, ajoelhado, adorando, e então se levantaram para louvar o Senhor. Ele faz questão de dizer suas linhagens, de quem eles são, filhos, para ligá-los inclusive ao trono de Davi, as divisões que Davi e Salomão estabeleceram entre os levitas. Isso no livro das Crônicas é muito enfatizado, porque ele quer mostrar que não foi qualquer um, não foi de qualquer jeito, não foi da cabeça da pessoa, tinha gente responsável por isso. E aí diz o texto que eles levantaram em voz bem alta, extremamente alta. Essa exultação, esse entusiasmo mostrava a confiança deles. O autor do livro das Crônicas está querendo nos ensinar, chamar a atenção dos seus leitores, antigos e contemporâneos, de que uma resposta adequada à palavra de Deus, além de humilde, ela tem que ser entusiasmada. Tem que ter entusiasmo na adoração. Os ouvintes que estavam voltando do exílio, eles precisavam lutar com a tentação de responderem a Deus e a sua palavra de uma forma mecânica, de uma forma não entusiasmada, indiferente. Agora, veja uma coisa, a gente não deve confundir expressões externas, externalismos, com entusiasmo. Eu sei que você talvez seja uma pessoa como eu, que não é dado, está na presbiteriana, nem amém você gosta de falar, não ter palma nem nada. Vocês não gostam, não sou de gritar, não sou de falar nada em voz alta. Veja, não confunda essas coisas. De novo, assim como ajoelhar-se, falar em voz alta, gritar, é algo externo que pode ser simulado, que pode ser emulado, fingido. Mas mais uma vez, não há resposta a Deus correta sem entusiasmo. Tem pessoas que ficam entusiasmadas de formas diferentes. Tem pessoas que respondem com entusiasmo de maneira diferente, às vezes inclusive muito discreta. Mas aqui, esses levitas, isso era um sinal externo do que estava acontecendo internamente, e eles estavam profundamente confiantes, e essa confiança se demonstrava em afeições religiosas, com entusiasmo. E a pergunta é: quantos de nós ouvimos semanalmente também os oráculos de salvação do Senhor, dos maiores, dos mais complexos, sobre Cristo Jesus, sobre a obra, muito maiores e melhores do que Josafá ouviu, e a gente responde com grande indiferença, de uma maneira mecânica, sem nenhum entusiasmo, não reagimos. Os nossos cultos são tomados de apatia, nossa vida espiritual, nossa resposta não vem em entusiasmo, para nós assim, entra no ouvido e sai no outro, eu nem entendo o que está acontecendo. A gente recebe a melhor notícia que a gente poderia receber: Cristo Jesus, humildade, obediência, entusiasmo e confianças máximas, expressão maior de Deus para nós. A gente lida com algo normal, ao que a gente se habituou. A gente não senta na cadeira. O Francis Schaeffer também, hoje a gente falava sobre isso de manhã, ele falava que tem sempre duas cadeiras no universo que a gente se senta nela. Claro, são metafóricas, tem duas formas de olhar para o mundo: a cadeira do naturalismo e a cadeira do sobrenaturalismo. Quando você senta na cadeira do naturalismo, você enxerga todas as coisas como coisas habituais, naturais, uma série de relações causais. O Pedro está falando isso porque ele leu em tal comentador e ele está organizando didaticamente aqui para mim, e você encara de maneira muito natural. E aí, as coisas sobrenaturais lhe parecem antinaturais. Isso é meio esquisito. Oração, esquisito. Palavra do Senhor, esquisito. Essas coisas são antinaturais. Por quê? Você sentou na cadeira da incredulidade. Você sentou e você está enxergando o mundo de uma maneira que não encaixa na sua visão.
a preciosidade desse oráculo de salvação. Contradicência é verdadeiro, quando você senta na cadeira do sobrenatural, tudo isso aqui se mostra muito natural para você. Em que sentido? Isso aqui é o oráculo de salvação, isso aqui alimenta as minhas afeições, a minha alegria, isso aqui mexe comigo, isso aqui me faz começar a minha semana bem, organizando a minha vida, a minha esperança, não me deixa desesperado. Conseguem perceber por que muitas pessoas acham muito estranho oração, palavra de Deus? É porque elas estão acomodadas, apáticas, sentadas numa cadeira que lhes dá uma visão muito naturalista da vida, incapazes de perceber o quão precioso é a mensagem do reino de Deus. O Senhor Jesus comparou a um homem que achou um tesouro num campo. Ele vendeu tudo que ele tinha e comprou o campo. Pegou o tesouro, escondeu e guardou. Comprou foi logo o loteamento inteiro. Tamanha centralidade que aquilo tinha na vida dele. Não tem resposta à palavra de Deus completa, correta, sem entusiasmo. Você não precisa sair gritando por aí. Se quiser pode, mas não precisa. Mas você tem que se entusiasmar. Isso tem que te trazer alegria. Isso tem que mexer com você, com as suas afeições religiosas. Essa é a segunda lição do texto. A terceira é que além de entusiasmo, além de humildade, eles também responderam à palavra de Deus em obediência. Veja o que diz a primeira parte do versículo 20. Olha aí na sua Bíblia. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Essa nota geográfica que o autor faz aqui mostra que Josafá, imediatamente depois que o culto acabou, depois que eles adoraram, depois que eles se prostraram, depois que eles oraram, depois que os levitas cantaram em alta voz, o culto acabou, eles foram para casa, no dia seguinte, bem cedo, eles estavam no deserto de Tecoa. Isso aqui mostra que eles obedeceram ao pé da letra aquilo que Jaziel, o profeta, tinha ordenado para eles. Jaziel, no versículo 16, se você olhar aí no capítulo 20, volta aí algumas linhas, veja que ele falou: amanhã, de manhã, vocês estarão no campo de batalha. Eles não deixaram para ser no outro dia de manhã. Eles não saíram imediatamente, depois que eles ouviram a palavra de Deus, saíram correndo, estrambelhados. Não foi antes, nem depois. Eles estavam na hora que a palavra mandou, porque eles responderam com obediência. Obedeceram o que a palavra de Deus ordenou, sem acrescentar nada. Não, Deus mandou amanhã, eu vou estar hoje mesmo lá. Não, Deus mandou amanhã. Sem retirar nada. Não. Deus mandou amanhã, mas pode ser depois de amanhã. Pode ser amanhã à tarde. Não vai mudar nada. Exatamente na hora que foi ordenado que eles estivessem e onde eles estivessem, eles estavam lá. Porque o autor das crônicas, ele está querendo chamar a atenção dos seus leitores que além das expressões externas, as expressões pessoais diante da palavra de Deus, tinha uma expressão bem concreta que era obediência. Fazer aquilo que a palavra de Deus mandou. Os efeitos da palavra de Deus, eles não foram só afetivos, nas afeições, no entusiasmo, eles não foram só corporais, em ajoelhar, levantar, gritar, mas houve também entusiasmo, prostração e obediência. A gente, quando pensa nisso e como eles fizeram bem, mas mais uma vez o Senhor Jesus é o exemplo máximo disso. É o exemplo máximo diante da palavra de Deus, diante da adoração, diante da sentença que ele tinha sobre ele, como Jesus obedeceu. Eu quero ler para vocês Mateus capítulo 26, abra sua Bíblia, Mateus 26. Vejam um dos relatos dos momentos finais da vida de Jesus, Mateus 26, nós vamos ler a partir do versículo 26. Um bom texto, caso a gente tivesse ceia hoje. Diz o texto em Mateus 26, que enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhes dizendo: bebei dele todos, que este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis desse fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo conosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. É o texto que a gente lê sempre aqui, né?
Agora, vocês já pararam para pensar que Jesus saiu do culto para a cruz? Jesus saiu da ceia para a cruz. Jesus estava ali no culto, em adoração ao Senhor, louvando com seus discípulos no banquete do reino de Deus. Ele diz: olha, aguardem, porque a gente vai tomar isso de novo no reino do meu Pai, cantar uma música. E ele foi para o Monte das Oliveiras para morrer. Obediência a Deus, direto do culto para a obediência, assim como Josafá, Judá e os habitantes de Jerusalém. Quantas vezes eu e você nos emocionamos, nos prostramos, ficamos empolgados, mas isso não gera em nós, no dia seguinte, obediência direta, sem ficar fazendo conta, sem ficar colocando mais, sem ficar tentando justificar. Mas se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu obedecer mesmo, se eu falar a verdade, não vai dar certo. Quantos de nós simplesmente não saímos também do culto para colocar em prática aquilo que a gente ouve diante da palavra do Senhor, obedecendo? A gente tem muita iniciativa e pouca acabativa. Nossa devoção, o nosso culto, o momento que a gente tem aqui, que é bom, que a gente canta, que a gente ouve a palavra de Deus, ele redunda em obediência, porque se não redunda, não vale nada. O culto que Judas estava ali com Jesus, na ceia, em que Jesus era o oficiante e redundou em desobediência dele, não adiantou nada. O que redunda os nossos cultos? Para onde os nossos cultos levam? Um monte de informação nova na sua cabeça, um monte de teologia, um monte de citações, livros. O Pedro mandou comprar mais um livro e o carrinho da Amazon grande. Orgulho, crítica. O Pedro demorou, nossa, a chuva, sei lá. O que redunda dos nossos cultos? Falei para vocês, a gente é ouvinte profissional de sermão, a gente gosta de maratonar sermão. Coisa mais absurda que eu escuto é quando a pessoa fala assim: nossa, maratonei uma série de sermões. Não adiantou nada. Tem que ouvir. O bom está gravado, não é você ouvir vários, é você ouvir um várias vezes. Pensar, obedecer. Obedeceu tudo que tinha na maratona de sermão? Ou só zerou? Para passar para o próximo pregador favorito? Para cobrar o pregador que não tem vídeo novo no canal? Redunda em obediência ou só hábito? Se a gente não responder a palavra de Deus com obediência, com entusiasmo, com humildade, é uma resposta incompleta e é uma palavra de Deus desperdiçada. Em quarto e último lugar, para a gente terminar, além de humildade, além de entusiasmo, além de obediência, eles também terminaram respondendo o Senhor com confiança. Veja, versículo 20 e 21, o que o texto diz? Ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor. Vestidos de ornamentos sagrados, marcharam à frente do exército. Deveriam louvar o Senhor dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Veja como é que o texto termina com uma expressão clara de confiança. Apesar de ter chegado no momento da batalha, eles já não estavam em culto mais, eles já estavam lá no deserto de Tecoa, prontos para a batalha. O texto continua no mesmo ritmo cultico, na mesma ênfase litúrgica. E Josafá aqui é uma espécie de sacerdote deuteronômico, lá Moisés, lá em Deuteronômio, no capítulo 20, ele vai orientar quando eles estivessem no deserto para conquistar a terra, como eles deveriam fazer. Olha as palavras de Moisés: e será que quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará diante do povo e dir-se-lhe-á: ouvi, ó Israel, hoje vos achegai a peleja contra os vossos inimigos, não amoleça o vosso coração, não temam, nem tremam, nem vos aterrorize diante dele, porque o Senhor nosso Deus é o que vai conosco a peleja contra os nossos inimigos para nos salvar. Mesma coisa que Josué falou: ouve, ó Israel, ouve, ó Judá. Não se atemorizem, nós estamos aqui confiantes de que essa luta é do Senhor.
Ele continua aqui como uma espécie de recapitulação da nova conquista. Pense para os ouvintes originais que estavam voltando da Babilônia para de novo ocupar Jerusalém. Olha, não se atemorizem, confiem no Senhor, essa batalha não é de vocês. É exatamente isso que ele fez. O que Josafá está fazendo aqui com confiança, repetindo a palavra de Deus. Ele está sendo obediente à palavra de Deus, mostrando aonde que estava a confiança dele. Ele quer que ninguém faça nada diferente do que Deus falou. Ele quer que ninguém tome nenhuma iniciativa, para que não fique parecendo que tenha alguma confiança para além do Senhor, que faça alguma coisa que não seja movido por confiança. Ele coloca os sacerdotes na frente dos carros de guerra. Para matar os sacerdotes? Não, é porque não vai precisar dos carros de guerra. É um texto absolutamente de contrassenso militar. Não tem nenhum carro, nenhum soldado, nenhum cavalo, porque eles confiavam no que a palavra de Deus disse. E é por isso que ele faz 3 coisas. Primeiro, ele prega para eles. Ele quer que eles confiem no Senhor, então ele vai lá e fala: ouve, ó Judá, confiem no Senhor, creiam nele, estejam seguros. Tem um paralelismo aqui, não chega a ser um quiasmo, uma pena, mas tem um paralelismo aqui, que ele repete, inclusive a palavra tem a mesma raiz no hebraico. Ele fala assim, ó, olha aí na sua Bíblia: escute, em hebraico é chamar, povo de Judá, moradores de Jerusalém, creiam, a palavra é Ramã. Então, chamar, Ramã, tem o mesmo som. Então, escutem, povo de Judá, moradores de Jerusalém, creiam no Senhor, o seu Deus, e vocês estão seguros. Ramã. Crer e estar seguro é a mesma palavra. O que ele está querendo dizer aqui, olha, se vocês crerem, vocês estão seguros. Veja que ele repete: creiam, Ramã, nos profetas do Senhor, e vocês são bem-sucedidos. Está vendo o paralelismo? De repetição. Eles ouviram, eles entenderam, eles podiam cantar isso aqui, eles podiam ficar com isso na cabeça. Os 2 verbos aqui estão conectados para mostrar a relação de causa e efeito. Crer, acreditar em Deus, era permanecer firme. A pessoa estava segura, confie no Senhor. Agora, além de pregar para eles, ele também ele fala com o povo, ele não faz nada sozinho. Depois de se aconselhar com o povo, ele então foi e colocou os sacerdotes na frente do exército. Ele coloca os levitas para se posicionar e ele confia no que Deus falou, e o que Deus falou para todo mundo, não falou só com ele não. Foi ele que recebeu uma revelação, não foi ele que recebeu assim, uma iluminação direta, especial do Espírito. Todo mundo estava lá no culto, todo mundo ouviu Deus falar, todo mundo agora foi de novo consultado, conversaram com o povo: olha, nós vamos colocar os sacerdotes ali, vão ser esses levitas que vão estar à frente, confiem no Senhor. E ele organiza os levitas também, ele organiza os cantores. Eles estão vestidos com ornamentos sagrados, eles ainda estão em adoração. Ele organiza o que eles vão cantar, não vai cantar qualquer coisa da sua cabeça, você vai cantar isso aqui, ó. Claramente organizando como Moisés ordenou que os sacerdotes e os levitas fizessem. Deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. É isso que vai estar nos lábios de vocês. E a gente vai ver semana que vem que imediatamente, você pode já ver um spoiler aí do próximo episódio, imediatamente, enquanto eles cantavam, o Senhor começou a batalhar com os seus inimigos. O autor do livro das Crônicas está querendo nos ensinar, diferentemente do pai de Josafá, que foi Asa, que no final da vida dele não confiou no Senhor, Josafá continua confiando, respondendo a palavra de Deus com confiança. Todo o trabalho dele é para que ninguém do exército, ninguém do povo de Deus confiasse em outra coisa, para que o exército fosse uma espécie de expressão do exército celestial de Deus que estava de fato em batalha. Esse é um padrão que continua no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus estava falando para os seus discípulos como deveria ser o trabalho deles como apóstolos e líderes da igreja. Ele falou: olha, tudo que vocês ligarem no céu vai ser desligado na terra, e tudo que for desligado na terra vai ser desligado nos céus. Isso na teologia da década de 80 virou um troço da gente desligar aqui, ligar ali, não tem nada a ver com isso. Vocês lembram disso? Quem ri, denuncia. Isso diz respeito que as nossas decisões aqui refletem decisões
que já foram tomadas lá. Ele está falando, inclusive, de tirar pessoas do povo de Deus. Ele está falando de disciplina. É o texto lá de Mateus 19. O que vocês desligarem aqui, quem vocês tirarem da comunhão, só reflete quem já foi desligado lá. E quem vocês receberem para a comunhão, só reflete quem já foi recebido lá. Essa é a nossa oração. Toda reunião de conselho é que as nossas decisões possam refletir as decisões de Deus. Porque se não refletir, vai ser frustrado. A mesma coisa aqui, ele queria que esse exército aqui, cantando, louvando, fosse uma expressão do exército celestial de Deus que canta, o adora ininterruptamente. E a pergunta é: e quanto a nós? A gente toma cuidado de todas as nossas obras, porque elas sejam obras de fé e não de competência. Obras que estão alicerçadas na nossa confiança em Deus e não na nossa confiança, na nossa estratégia. A gente garante dentro da nossa casa, os nossos cônjuges, os nossos filhos, os membros da nossa igreja, a gente procura garantir que nenhum deles demonstre outra confiança que não só do Senhor. Quando a gente está naquele momento de crise e você está até confiante, aí vem um membro da família: nossa, mas a gente podia fazer isso aqui. Você é daquelas pessoas que fica abalada com esse comentário. Falei mesmo, né? Meu Deus do céu, vamos fazer. Ou você fala assim: não, o Senhor está nos sustentando. O Senhor sempre nos sustentou, não há motivo, confiem no Senhor. Como é que você se comporta? O que você faz? Ou a gente diz que confia no Senhor, mas a gente tem sempre um plano B, a gente tem sempre um posicionamento estratégico, a gente sempre tem um dinheiro ali guardado, a gente sempre tem assim uma caixa de remédio. Falando que vocês não têm que ter dinheiro guardado, nem caixa de remédio em casa não, é onde vocês colocam a confiança de vocês. Um telefone de um médico amigo, de um bombeiro, um delegado, um pastor, um exorcista. A gente conversa com as pessoas para se garantir, para que a gente tenha ali com quem contar. A gente desconsidera a palavra de Deus, não confia nela. Como que a gente responde à palavra de Deus? É com confiança. Tentando que as nossas decisões aqui ressoem. As decisões, a agenda e a batalha do Senhor, porque Deus não está parado. Deus não está lá sentado esperando você tocar o telefone dele, pedir ajuda. Ele: opa, vou te ajudar. Jesus falou: meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Nosso Deus trabalha, Ele não criou todas as coisas, está descansando até hoje, desde Gênesis 3, não. 2, 1. Não. Ele trabalha. A pergunta é se a gente trabalha confiando no trabalho dele, ou a gente trabalha confiando no nosso trabalho. O que eu vou fazer? O que eu vou garantir? O que eu vou fazer com que dê certo? Nós não podemos cair na tentação de ouvir a palavra de Deus, como você está ouvindo aqui hoje, sem acolhê-la com humildade, sem acolhê-la com entusiasmo, sem acolhê-la com obediência e, acima de tudo, com confiança. Feche seus olhos, vamos orar. Deus bendito, nós somos muito gratos ao Senhor pela sua palavra de salvação, porque o Senhor não nos deixa no escuro, sem termos direção sua, palavra sua. O Senhor teve o cuidado de registrá-la para nós. Nós te louvamos porque temos um lugar onde possamos ouvir sua voz de novo e pensar o que isso significa para a nossa vida e aplicar isso para os nossos dias. Tudo que a gente quer é te obedecer, Deus. Tudo que a gente quer é acolher humildemente a sua palavra, reconhecendo quem o Senhor é e respondendo com confiança e obediência. Ajuda-nos, Deus, ajuda-nos a nos entusiasmarmos de novo com o teu evangelho, com a tua palavra de salvação, com a tua igreja, com a tua obra, com a tua missão. Enche o nosso coração, Pai, de entusiasmo, de confiança, de humildade. Tira de nós toda arrogância, toda indiferença, apatia. O Senhor põe essas coisas no nosso coração, nós cremos nisso, nós te pedimos isso, Pai. Ajuda-nos a confiar tão somente no Senhor. Essa é a nossa oração. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.